A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que a palavra de Deus possa frutificar no seu coração para que você tenha dias melhores de vida aqui na terra. E hoje eu tenho aqui umas dicas de Deus para você sobre como ter uma vida saudável. Hoje nós vemos a preocupação das pessoas, em ter uma vida saudável, em estar sempre com saúde, mas nós vemos que milhões de pessoas estão sendo afetadas cada dia mais pelas doenças, e a palavra de Deus, ela fala aqui que o que Deus nos mandou fazer para poder termos uma vida saudável. E nós vemos aqui, a primeira parte que Deus fala aqui no livro de Gênesis, ele diz: alimentem-se bem. Nós sabemos que tem pessoas que vivem 80, 90, 66 anos, que é a idade, que eles dizem que é normal hoje em dia, mas antigamente as pessoas, na época aqui da palavra de Deus, da Bíblia, a pessoa vivia 600, 500 anos, 400, 300, E por que isso? Porque eles tinham uma alimentação saudável. Nós sabemos pelas pesquisas que os adventistas de sétimo dia são as pessoas que têm uma vida mais longa, nos dias de hoje, porque eles têm uma alimentação saudável praticamente igual à alimentação da Bíblia. E nós vemos aqui que diz aqui em Gênesis: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com as sementes, e elas servirão de alimento para vocês. Nós vemos aqui que os homens se alimentaram vegetarianos, se alimentavam de frutos, que Deus deixou tudo prontinho para a gente só chegar e colher e se alimentar e ter uma vida saudável. Eu que sou do Nordeste, lá no Nordeste nós temos uma floresta maravilhosa, onde nós podemos colher centenas de frutos e se alimentar. Eu conheci famílias que iam para a mata, aí na Caatinga, que é um bioma que tem lá no Nordeste, e ali encontrava um umbu, que tem vários tipos de umbu, mais de 5 a 6 tipos de umbu. Encontrava a fruta do mandacaru, o fruto do mandacaru, tem até a música do Luiz Gonzaga que fala sobre o mandacaru. Tem o fruto do facheiro, que é um cacto gigante, maior do que o mandacaru. Tem o maracujá do mato, tem o juá, tem o trapiá, e tem centenas, quixaba, tem centenas de frutos que as pessoas voltavam com aquelas latas de 20, cheia de frutos, e alimentavam as suas famílias. Todos os dias as pessoas saíam para fazer isso, para colher o mel da abelha, e as frutas voltavam com aquelas latas cheias para poder alimentar seus filhos. Eles tinham uma alimentação saudável e tinham uma vida saudável. Hoje nós tivemos essa preocupação, mas um dos maiores problemas que nós temos é justamente a alimentação que não é saudável. Então a Bíblia está falando aqui em Gênesis, que nós temos que ter uma alimentação saudável. E ele diz também aqui: pratique exercícios físicos. Pratique exercícios. O que diz Deus? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter uma vida ativa. Por que as pessoas do interior vivem 90, 100, 98, 100 e poucos anos? Porque eles têm uma vida ativa. Eles andam, eles trabalham o dia inteiro ali colhendo, trabalhando, limpando aquele mato com a enxada e cultivando aquela lavoura. E isso é um exercício para que eles possam ter uma vida saudável. Então por isso que eles conseguem viver muito. Eles andam a pé, fazem caminhadas longas para poder chegar ao trabalho. Então é um exercício físico. Hoje em dia nas academias, nós substituímos aquele que fazia no interior. Andava, então a academia a gente malha, faz um monte de coisa, quem frequenta a academia, porque as pessoas moram na cidade e não tem como fazer essas caminhadas, cultivar a lavoura. Então a perca com o contato com a natureza que Deus deixou trouxe muitos problemas para o ser humano. Então Deus fez tudo certo, mandou que o homem trabalhasse, cultivasse ali o jardim, cuidasse do jardim, que ali ele estaria se exercitando e se alimentando de frutos para ter uma vida saudável. E fala também aqui em descansar. As pessoas vivem numa correria tão grande, e não tiram um momento para descansar, para um lazer, para se desestressar, como diz hoje em dia,
na linguagem atual, né? Desestressar. E a Bíblia fala que o próprio Deus descansou. Olha, se Deus que criou tudo isso, nos criou todo esse universo, toda essa coisa tão magnífica que é a criação de Deus, Ele descansou, imagine a gente, né, que temos que descansar, que somos frágeis, né? E diz aqui, ó, no 7º dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Então, o próprio Deus descansou. Então, uma vida saudável também inclui o descanso. Alimentação saudável, exercício físico, estar sempre em contato com a natureza que Deus deixou, que Deus criou, porque isso traz imunidade para você, para o seu corpo físico, né? Estar em contato com Deus também o tempo todo, né? Que é o nosso Criador principal, né? Que devemos estar em primeiro lugar em contato com Ele, né? Descansar. Ele diz também aqui para praticar o domínio próprio. Pratique o domínio próprio. Por quê? Você tendo a prática do domínio próprio, você não vai fazer muitas coisas que é prejudicial para a sua saúde. Ele diz aqui, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal. Então o domínio próprio é esse, é você não fazer aquilo que vai ser prejudicial para a sua saúde, que vai lhe trazer uma doença, lhe trazer algo que vai lhe prejudicar no futuro, principalmente no futuro, na sua velhice, né? Então, tenha domínio próprio, pratique o domínio próprio. Outra coisa também, tenha temperança. O que significa temperança? A temperança significa abstinência de tudo que é prejudicial ao uso e o uso equilibrado de tudo que é bom. Então, você tendo domínio próprio, praticando a temperança, que quer dizer que a temperança é a abstinência, né, de tudo aquilo que é mal e o uso de tudo aquilo que é bom. Então, o que é bom para você? Alimentação saudável, exercício físico, descansar, viver uma vida de gratidão a Deus e praticar o domínio próprio. Então, a nossa mensagem de hoje para você é essa, é dicas de Deus para você. Então, as dicas de Deus é essa, né? Cuide-se, valorize o corpo que Deus te deu, valorize esse corpo físico que Deus te deu, porque é uma bênção de Deus para você. A vida é uma bênção de Deus para todos nós. Então, é só saber seguir as dicas do Criador, as dicas de Deus, que você com certeza vai ter uma vida saudável, em vez de você viver uma vida de tomar remédio, de tomar coisas, mas você vai viver uma vida saudável fazendo aquilo que a Bíblia manda, aquilo que Deus manda. Com certeza as dicas do Criador é importante para mim e para você. Que Deus abençoe e tenha em Deus e na palavra de Deus a aprendizagem para a sua vida.